Atende para a palavra do Senhor, Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32, assim diz a palavra de Deus. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Versículo 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Vamos orar. Pai amado, lemos a tua palavra e te suplicamos pela graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E nos faz, ó Deus, entender as verdades do teu evangelho e que o teu Espírito Santo atue em nosso coração, mediante a tua palavra. Fala, Espírito Santo de Deus, através da tua palavra aos nossos corações. Assim nós pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos trata sobre as verdades de Cristo, o avanço do reino de Cristo. Especificamente trata sobre os atos de Cristo Jesus. Isso nós já vimos na introdução do livro de Atos. Mas o que os atos da igreja primitiva ou os atos dos apóstolos, nós estamos, irmãos, aqui diante de um livro que trata sobre os atos de Cristo, através da igreja, através dos apóstolos, através dos seus discípulos. Os atos de Cristo aqui anunciando o seu reino, dando continuidade ao seu reino. O reino, portanto, de Cristo está aqui avançando, está aqui alargando as suas fronteiras, conforme lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós percebemos que o contexto no versículo 31 já mostra que a igreja já está em Judéia, já está em Samaria, e a igreja está chegando nessa cidade chamada Lida, que é o texto no versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Os estudiosos afirmam que Lida já era ali fronteira com o mundo gentílico, ou seja, a igreja já estava indo para o mundo gentílico, para lugares que não faziam mais parte de Israel. De fato, a promessa de Cristo, de que a igreja seria testemunha do evangelho, não somente na Judéia e Samaria e até os confins da terra, aqui em Atos capítulo 9, a partir do versículo 32, já é um prenúncio de que o evangelho está saindo das fronteiras de Jerusalém, Judéia, Samaria e indo aos confins da terra, nessa cidade aqui representada, a cidade de Lida. Lida fica ao oeste de Jerusalém, é fronteira já com o mundo gentílico, conforme os estudiosos. E de acordo com esse texto, portanto, não somente Lida, mas no versículo de número 35, os habitantes também de Sarona, eles foram impactados pelo poder do evangelho, ou seja, o evangelho está avançando, o reino de Deus está avançando, de acordo com as promessas de Cristo, que esse reino iria chegar até os confins da terra. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de tratar nessa noite acerca do avanço do reino de Deus, porque é justamente sobre este assunto que Lucas aqui está registrando,
o avanço do reino de Deus. O reino de Deus chegando em Lida, em Sarona, nessa cidade onde muitos ali, irmãos, estavam sendo impactados pela pregação do Evangelho e pela atuação do próprio Cristo. Primeira verdade, meus irmãos, o avanço do reino é centralizado na pessoa de Cristo. O avanço do reino de Deus, em primeiro lugar, é centralizado na pessoa de Cristo. Vamos ler todos juntos o versículo 32, em uma só voz? Vamos lá? Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Ou seja, Pedro, em um tempo de paz, na igreja lá em Jerusalém, Judéia, Galiléia, Samaria, conforme o versículo 31. No versículo 32, então, Pedro passa por toda parte e desceu aos santos que habitavam em Lida. De acordo com alguns estudiosos, já haviam crentes ali, e conforme o registro de Lucas, santos que habitavam nessa cidade. Alguns estudiosos afirmam que esses santos, ou esses crentes que habitavam nessa cidade, eram crentes oriundos da perseguição que aconteceu em Atos 8:1, quando a igreja foi perseguida em Jerusalém, e eles iam por toda parte pregando a palavra, e chegaram também nessa cidade, em Lida. Alguns estudiosos também afirmam que os santos que haviam ali, os crentes que haviam ali, eram frutos da pregação de Pedro em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes, e muitos ali passam a ouvir o Evangelho em sua própria língua, e alguns chegam a afirmar que haviam ali habitantes de Lida, que foram evangelizados por Pedro em Jerusalém, e retornaram para a sua cidade, Lida, com essa verdade do Evangelho, pregando a verdade do Evangelho. O ponto é, haviam crentes ali naquela cidade, e Pedro então está, de uma certa forma, visitando, evangelizando, pastoreando o povo de Deus. Agora note o versículo 33, vamos ler juntos? Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Nessa cidade havia esse homem chamado Enéas, que 8 anos estava de cama, paralítico. O que é que diz o versículo 34? Disse-lhe Pedro, atente, acompanhe a leitura: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. A gente percebe, irmãos, que a centralidade da mensagem de Pedro está em Cristo. A verdade está em Cristo. O poder está centralizado em Cristo. Porque a expressão de Pedro para Enéas é a seguinte: Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Você não vê aqui o apóstolo Pedro curando em seu nome. Você não vê o apóstolo Pedro curando em nome da igreja em Jerusalém. Você não vê o apóstolo Pedro curando em seu poder, ou uma cura centralizada em seu nome. Não, mas a cura aqui está centralizada no nome de Cristo. O poder aqui é o poder de Cristo. A pessoa aqui é a pessoa de Cristo. O protagonista aqui não é Pedro, não é muito menos Enéas, mas é Cristo. O texto, portanto, está centralizado na pessoa de Cristo. O avanço do reino de Deus, o reino de Deus chegando em Lida, o reino de Deus chegando na cidade de Sarona, o reino de Deus avançando por causa da pessoa de Jesus Cristo. E aqui está um ponto muito importante para a nossa vida, querido irmão, minha querida irmã, é que a nossa vida deve estar centralizada em Cristo, a igreja deve estar centralizada em Cristo, a evangelização deve ser uma evangelização centralizada em Cristo, o avanço do reino deve ser o avanço centralizado na pessoa de Cristo. Se Cristo não for o centro, alguma coisa está errada. Se Cristo não for o centro, não é o reino de Cristo.
Se Cristo não for a pessoa-chave, o protagonista, se Cristo não for a centralidade, então, meu querido irmão, não é o reino de Cristo. O nome que está sendo aqui exaltado é Jesus Cristo. O poder que está aqui sendo transmitido para esse homem chamado Enéas é o poder de Cristo Jesus. É por esta razão que a IPBU, essa igreja, nasceu, está sendo plantada com este objetivo: uma igreja centralizada em Cristo. Uma igreja centralizada em Cristo. E é isso que nós queremos, irmãos. Como plantadores de igreja, é isso que nós almejamos. Plantar uma igreja centrada em Cristo, anunciar o reino que é de Cristo, falar de Cristo, do poder de Cristo, do evangelho de Cristo, ter uma vida centralizada nele. Não existe um outro nome, não existe nenhum outro protagonista, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Segunda verdade, meus irmãos. O avanço do reino é instrumentalizado pela igreja. Porque veja o que diz o texto. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Quem foi que disse? Foi Pedro. Quem foi o instrumento que Cristo utilizou? Foi Pedro. Quem foi o meio ou a providência para Cristo curar Enéas e muitos ali em Lida se converterem? Quem foi o instrumento ou a providência utilizada por Deus ou por Cristo? Foi Pedro. Pedro, portanto, aqui, irmãos, está representando a igreja. Pedro está representando você. Pedro está representando a mim. Pedro está representando todos nós. Cristo poderia fazer tudo sozinho, não é verdade? Mas ele chamou Pedro para ser um instrumento no avanço do reino dele nessa terra. Cristo poderia fazer tudo sozinho, mas ele chamou você, para que você seja um instrumento usado por ele, para a propagação do evangelho de Cristo, aqui no bairro Universitário, aqui na cidade de Caruaru. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele chamou seus discípulos para pregar o evangelho, para atuarem neste reino, para serem embaixadores do reino. Cristo também te chama para que você possa ser um ministro, um embaixador, um discípulo atuante, um homem, uma mulher que é instrumentalizada pelo próprio Cristo para o avanço do reino. Cristo, portanto, meu querido irmão, usa a sua igreja para a promoção do reino, para a conversão de vidas, no anúncio da pregação do evangelho, até mesmo um instrumento de Deus para uma oração que traz cura, que traz vida, que traz restauração ao homem que está passando por essa enfermidade. Cristo usa você. Cristo usa cada um de nós. E, meu querido irmão, nós precisamos estar disponíveis, dispostos, prontos, para obedecermos ao Senhor e sermos instrumentos em suas mãos. Como uma flecha na mão do arqueiro. Possamos ser assim, instrumentos nas mãos de Deus. E certamente Ele tem levantado você, para que você também possa orar por pessoas que estão próximas de você. Certamente Deus tem levantado você para anunciar a mensagem do Evangelho para pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Certamente Deus tem levantado você para fazer uma simples oração por alguém que está angustiado, mas não uma oração simplória, simples, mas profunda em Cristo Jesus. Certamente Deus quer usar você para ser um instrumento dele aqui nessa terra, onde você estiver. Você está disposto? Está pronto? Será que você pode dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida assim como o Senhor usou a vida de Pedro para curar Enéas, usa a minha vida também como bálsamo de cura, de refrigério, de restauração, de renovo na vida daquelas pessoas que estão próximas de mim. Terceira verdade, meu querido irmão, o avanço do reino é também uma expressão da obra regeneradora
do Espírito. O avanço do reino é uma expressão da obra regeneradora do Espírito Santo. Porque veja o que diz o texto, versículo de número 35. Vamos ler juntos agora, em uma só voz, vamos lá? Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Esses habitantes desses dois lugares, Lida e Sarona, eles se converteram ao Senhor. Eles foram transformados, mudados. A palavra aqui, irmãos, conversão, os quais se converteram, é a palavra que literalmente significa mudança de rota. Eles estavam indo para o caminho e mudaram a rota. Em outras palavras, eles tinham uma vida e essa vida foi mudada. Eles tinham certas atitudes e essas atitudes foram transformadas. Eles tinham uma mentalidade e essa mentalidade foi convertida. Eles tinham um coração e esse coração foi convertido. O avanço do Evangelho é uma expressão da obra regeneradora do Espírito Santo, que regenera, que transforma, que converte. Essa palavra, irmãos, regeneração, significa de fato regenerar, ou seja, é novo nascimento, transformação, uma mudança. Foi agora regenerado, algo que estava morto foi agora regenerado, ganhou vida, ganhou transformação, mudou, foi mudado, convertido, transformado. E é exatamente isso que acontece no versículo 35. Os habitantes ali foram convertidos, regenerados, transformados. O ponto é que o texto diz, os quais se converteram. Veja, Lucas de fato está aqui tratando a verdade como de fato ela é diante do homem. Eles se converteram. E talvez um calvinista, ou melhor, um hipercalvinista, lendo esse texto, ele poderia dizer para Lucas: eita, Lucas errou, porque eles não se converteram, eles foram o quê? Convertidos. Mas será mesmo que o evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, erraria nas palavras? Certamente que não. De fato, eles se converteram. Mas a grande verdade é que por trás dessa conversão, Cristo está atuando. O Espírito Santo de Deus está regenerando. Não é errado dizer, eu me converti. Não é errado dizer, fulano se converteu. O errado é dizer que eu me converti por uma ação minha, ou que fulano se converteu por uma ação especificamente dele. Errado é dizer isso. Mas quando nós olhamos alguém que se converteu, nós precisamos sempre lembrar que essa pessoa que se converteu, ela se converteu por causa da obra do Espírito Santo, por causa da regeneração do Espírito Santo. É bem verdade, meu querido irmão, que nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo. E domingo aqui houve a profissão de fé. E de fato os que professaram a fé disseram sim para Cristo, disseram sim para o compromisso com Cristo, falaram sim diante da verdade de que Cristo é Senhor e Salvador, professaram, e foram eles que professaram. No entanto, professaram porque primeiramente o Espírito Santo regenerou o coração. Professaram porque primeiramente o Espírito Santo abriu a mente para compreender as verdades do reino. Professaram porque primeiramente o coração foi transformado em um coração de carne, que outrora era um coração de pedra. Professaram porque primeiramente começaram a entender pela ação do Espírito Santo a verdade da boa nova que há em Jesus Cristo. Professaram porque primeiramente o Espírito Santo abriu o coração. Professaram porque o Espírito Santo foi cirúrgico na mentalidade deles, os fazendo entender e compreender acerca do reino. Professaram porque primeiramente Deus os amou. Eles amaram a Deus, eles amam o Senhor e professaram esse amor. Mas professaram porque primeiramente foram eleitos por Deus. A conversão, o avanço do reino se expressa através da obra regeneradora do Espírito Santo.
gente que é convertida, gente que é transformada, gente que é mudada. Eles se converteram. Você acredita em conversão? Você acredita hoje que alguém imundo, impuro, alguém ruim pode ser transformado? Você acredita que alguém que é ladrão pode ser transformado em um homem que vive de acordo com a verdade? Alguém que é prostituta ou prostituta pode ser transformado em um homem ou mulher que vive em santidade? Alguém que vive no lamaçal do pecado é transformado, convertido para viver verdadeiramente em santidade para a glória de Deus? Queridos, se eu não acreditar em conversão, eu não acredito mais em Cristo, no Evangelho, na igreja. Mas por acreditar em Cristo, no Evangelho, no avanço do reino, na igreja, eu acredito por esta razão em conversões. Conversões verdadeiras, conversões genuínas, transformação de vida. Em a minha oração é que assim como o Espírito Santo usou Pedro para anunciar o Evangelho e muitos ali foram convertidos, a minha oração é que o Espírito Santo me use nesse trabalho de plantação de igreja, para que muitas pessoas sejam convertidas pelo poder do Espírito Santo. A minha oração é que o Espírito Santo use você no trabalho de plantação de igreja, para que pessoas sejam convertidas pelo Espírito Santo. A minha oração é que essa igreja se levante como porta-voz do Evangelho, para que muitas pessoas também sejam convertidas pelo Espírito Santo, e assim o Evangelho avança. Amém, irmãos? Assim o Evangelho avança, o reino avança. O reino não avança com ação social, embora a gente tenha que fazer isso, uma obrigação nossa. Mas o reino avança com conversão. O reino avança com transformação. O reino avança com vidas mudadas. Vidas mudadas. Não vidas aparentemente mudadas e transformadas. E aí nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos acreditar em vidas mudadas, mas também precisamos atentar e ter sabedoria para não sermos levados por vidas aparentemente mudadas e transformadas. O Evangelho tem que converter, tem que mudar. Meu querido irmão, diante dessas verdades, o avanço do reino centralizado na pessoa de Cristo, instrumentalizado pela igreja, expressado pela obra regeneradora do Espírito Santo, nós podemos tirar 3 aplicações para a nossa vida bem objetiva. Primeira aplicação: Cristo é poderoso para operar milagres em nosso meio. Cristo é poderoso para operar milagres em nosso meio. Porque o texto diz, querido, que Cristo curou aquele homem. Pedro falou, Enéas, Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma teu leito. Ele imediatamente se levantou. Precisamos acreditar, queridos, que Cristo é poderoso para operar milagres em nosso meio. Precisamos acreditar que Cristo pode operar o impossível. Precisamos acreditar que Cristo pode operar em nossa vida aquilo que é difícil para nós. Claro, um alerta. Nós não podemos fazer disso a mensagem. A mensagem é o Evangelho e não o milagre. Nós não podemos fazer dos milagres a mensagem. O milagre é apenas uma ponte para a mensagem. Porque diz o texto que eles se converteram. Ou seja, houve transformação por causa do Evangelho, por causa da boa nova de Jesus sendo pregado, arrependimento de pecados, houve conversão. Mas a mensagem não é o milagre. A mensagem é Cristo. Isso é um alerta para nós, porque tem muita igreja que faz do milagre a mensagem. Tem muita igreja que chama a atenção das pessoas por causa do milagre. Tem muita igreja que fabrica milagre, com o objetivo de atrair pessoas. Essa não deve ser
à nossa realidade. Não é e não deve ser. Nosso propósito não é esse. Não é anunciar o milagre. Nosso propósito é anunciar Cristo. Agora, por outro lado, nós cremos que Cristo opera milagres. Que Cristo pode fazer aquilo que é impossível para nós. Nós podemos colocar diante do Senhor as nossas causas e Cristo, em sua graça e misericórdia, responder aos nossos pedidos, responder à nossa causa. Cristo é poderoso para operar milagres em nosso meio. A segunda verdade, querido, a conversão de almas é o maior e final milagre. A conversão de almas é o maior e final milagre. É maior porque não existe milagre maior do que um coração mudado, de uma pessoa que caminha para o inferno e agora passa a caminhar para o céu. Não existe milagre maior de mentalidade mudada, coração mudado, intento mudado, desejo mudado, vontade mudada. Esse é o maior milagre, que é o milagre da conversão. Ele é maior e ele é final, não no sentido de ser o último, mas no sentido de finalidade. A finalidade, portanto, dos milagres físicos, existenciais, emocionais, aponta para um milagre final, que é o milagre da conversão de almas. Esses homens e mulheres aqui na cidade de Lida e Sarona receberam o milagre da conversão. Esse milagre maior e final. A terceira e última aplicação: os milagres resultam para a glória de Deus. Diz o texto, meus irmãos, que eles se converteram não a Pedro, mas ao Senhor. Eles não se tornaram adeptos do ministério de Pedro, não é isso, mas eles se tornaram membros da igreja de Cristo. Se converteram ao Senhor. A glória é do Senhor. A homenagem é do Senhor. O resultado é para o Senhor. A glória é dele. É por isso que nós estamos aqui também plantando essa igreja e pregando o genuíno evangelho de Cristo, para que Cristo seja glorificado, exaltado, homenageado, honrado, para que as pessoas que creiam em Jesus Cristo se tornem membros do corpo de Cristo. Não é especificamente membros da IPB, ou membros de uma denominação, ou membros da igreja presbiteriana no bairro universitário. Isso vai além. Mas membros do corpo de Cristo se converteram ao Senhor. Você faz parte, portanto, do corpo de Cristo. A glória é dele. A glória é dele. Cristo é poderoso para operar milagres em nosso meio. A conversão de almas é o maior e final milagre. E os milagres resultam para a glória de Deus. Assim, o evangelho avança. Assim, o evangelho é propagado. Assim, o reino de Deus se expande. Um reino centralizado em Cristo, instrumentalizado pela igreja, expressado pela obra regeneradora do Espírito Santo e, sobretudo, que resulta na glória de Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos orar.